Muito bem, estamos de volta ali com mais um vídeo, dando prosseguimento ali à nossa série sobre conjuntos axiomáticos da geometria euclidiana plana. E dessa vez nós iremos tratar ali dos axiomas de medição de segmentos. Por que sempre no início do vídeo você escreve ali o assunto a ser tratado, sendo que já está ali no título? Olha, é... sei lá, cara, não me faz pergunta difícil. Bora aqui direto pro conteúdo. O nosso primeiro axioma, ele nos traz ali o seguinte enunciado, ele nos afirma que a todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual a zero, e este número é zero se e somente se os pontos são coincidentes. Aqui, o que ele se refere por número nada mais é do que a distância entre esses pontos. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, nós temos que enunciar aqui o que são os pontos coincidentes que ele menciona. Pontos coincidentes, eles são aqueles pontos que possuem as exatas mesmas coordenadas no plano. Dentro ali do plano cartesiano, cada ponto é representado por um par ordenado, x, y. E, portanto, os pontos coincidentes, eles são aqueles que estão exatamente na mesma coordenada, sendo, portanto, idênticos e equivalentes, se tratando, por conseguinte, do mesmo objeto geométrico, sendo, então, esses pontos indistinguíveis. Se nós dizemos que um ponto A é coincidente a um ponto B, o que na prática nós estamos dizendo é que o ponto A é exatamente igual ao ponto B, eles não são pontos diferentes, né? E indistinguíveis enquanto entes matemáticos. Então, o que o axioma, dadas essas definições, o que o axioma enuncia é que, bom, a todo par de pontos corresponde um número maior ou igual a zero, e este número é zero se somente se são coincidentes. Claro, se dois pontos são coincidentes, eles estão exatamente na mesma posição. E se eles estão exatamente na mesma posição, a distância é zero. Agora, se esses pontos eles são pontos distintos, então a distância entre um determinado ponto A e um determinado ponto B, a distância AB, ela vai ser sempre maior do que zero. O nosso segundo axioma, eu acho que eu até coloquei ele aqui mais para baixo, porque ele é relativamente grande, certo? Esse aqui é o enunciado dele. Ele afirma que os pontos de uma reta podem ser sempre postos em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre estes números meça a distância entre os pontos correspondentes. Vamos lá. Novamente, vamos esclarecer aqui alguns termos. O que seria, então, a tal da correspondência biunívoca? A correspondência biunívoca, ela se refere a uma correspondência um a um, para a par, entre elementos de um determinado conjunto e elementos de outro determinado conjunto, de forma que cada elemento deste conjunto está relacionado a um e apenas um elemento do outro conjunto. E da mesma forma, todo elemento deste conjunto está relacionado a um outro elemento do primeiro conjunto, sendo que cada elemento está sempre em união com algum outro elemento do conjunto que é distinto deste. No caso do que o axioma afirma, a correspondência biunívoca é dada entre pontos e os números reais. Pontos no sentido, claro,
de distância entre dois pontos. Se eu tenho aqui novamente, um determinado ponto A, um determinado ponto B, sempre vai haver ali uma certa distância entre eles se são distintos e se não coincidem. Porque se eles coincidem, novamente, a distância é zero. Um caso relativamente simples e conhecido de correspondência bionívoca, que acho que pode exemplificar bem aqui o que nós estamos tratando, é a correspondência entre pontos e coordenadas ali no plano cartesiano. No plano cartesiano, cada ponto possui ali um determinado par ordenado que o define, e cada par ordenado é definido, então, por um ponto. E isso é precisamente uma correspondência bionívoca. E nesse caso, cada distância se refere a um número e cada número se refere a uma certa distância. E aqui, o que o axioma trata em particular é que a diferença entre essa distância é precisamente o comprimento aqui inteiro deste segmento. Eu também me dei aqui um certo trabalho de anotar esse terceiro axioma porque, bom, por mais que ele seja relativamente simples, ele vai ali nos elucidar alguns conceitos que são particularmente importantes. Muito bem, se o ponto C acontecer entre A e B, então AC mais CB é igual a AB. Ele está dizendo o seguinte: se eu tenho aqui um determinado segmento de reta, se A e B são extremidades desse segmento, e se existe aqui um ponto C entre eles, a distância total AB, que é o que mede ali o segmento, vai ser dada por AC mais CB, isto é, vai ser dada ali pelos recortes e pelas partes nas quais os pontos que nós destacamos traçam, né? Agora, por que, como eu havia mencionado, esse axioma ele é ali de uma particular importância? Porque basicamente, perdão ali pela pausa, que eu fui beber um copo de água, basicamente, a partir deste axioma nós iremos ali entrar em contato com uma ideia que é o conceito do ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio, ele nada mais é do que um ponto no segmento AB, um ponto no segmento AB, que está entre A e C de forma que C seja igual a AB dividido por 2. Isto é, o ponto C encontra-se exatamente no meio do segmento AB e, portanto, divide esse segmento em partes proporcionais em razão 1 a 1. E uma propriedade importante do ponto médio é que ele é único, porque se existisse algum outro ponto tal que ele fosse AB dividido por 2 e estivesse exatamente na metade, ele acabaria por coincidir com esse ponto C e, portanto, se trataria novamente do mesmo objeto matemático, do mesmo ente geométrico e, portanto, seria indistinguível. Todas essas coisas, elas nos levam para alguns resultados particularmente interessantes. A noção de que a noção de distância ela é uma das mais básicas ali dentro da geometria, uma vez que ela satisfaz algumas propriedades. Uma dessas propriedades é: para quaisquer pontos AB no plano,
tem-se que tem-se que se eles não são coincidentes, então AB maior que zero, se não forem coincidentes. Um segundo resultado importante é que para quaisquer pontos A e B, nós temos que AB é igual a BA. Isso é algo que nós veremos aí um pouco mais posteriormente em álgebra, que se chama comutatividade. E 3, que é ali uma propriedade chamada de desigualdade social. Mentira. Não caiam ali no conto do vigário da tal da desigualdade social. Desigualdade social não existe em abstrato. Ela não existe. Mas a desigualdade triangular, que é a propriedade que nós enunciamos aqui, ela existe. Por enquanto, foquemos nela, porque ela é de fato importante. A desigualdade triangular ela afirma que se nós temos aqui um triângulo, digamos de lados A, B e C, a soma de dois de seus lados é sempre maior do que a do terceiro. Ou seja, isso significa que B mais C é maior do que A, que C mais A é maior do que B, e que A mais B é maior do que C. Em algum vídeo futuro, daqui não muito tempo, nós teremos ali um vídeo, um momento em particular, só para demonstração completa dessa propriedade. É uma propriedade muito importante quando nós estudarmos as congruências de triângulo. Bom, basicamente é isso. Tá? Não é ali esse conjunto de axiomas, eu acredito que, por mais que tenham ali bastantes definições, elas são definições bastante simples e instrutivas de serem entendidas. E, portanto, não demanda ali tanto tempo assim para serem esboçadas, tais como nós fizemos ali no vídeo de axiomas de ordem. No próximo vídeo, provavelmente, nós iremos tratar dos axiomas de medição de ângulos, dessa vez, e provavelmente vai ser ali a parte mais complicada ali dessa série de vídeos sobre esses grupos de axiomas, porque efetivamente nós iremos utilizar todos os conceitos que foram aprendidos até agora, mais alguns outros, e nós teremos ali também a inclusão de algumas demonstrações de alguns teoremas. Certo? Muito obrigado. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Fiquem com Deus. Até a próxima.